Aleluia, graça e paz a todos, amém? Tudo bem por aí? Tá boa. Quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56. Quantos lembram qual o texto que eu ministrei domingo passado? Chute. Isaías 56. É Isaías 56 mesmo. Esse texto será um fundamento, uma base para aquilo que nós estamos trabalhando nesse tempo. Como a igreja sabe, nós estamos já há alguns dias querendo inserir na igreja a respeito da cultura de oração. Amém? Nós estamos trabalhando e queremos motivar a igreja a mergulhar, emergir, submergir, aliás, dentro do aspecto de cultura de oração. E esse texto de Isaías 56, versículos 6 e 7, principalmente o 7, ele será esse fundamento, esse alinhamento para nós. O texto está escrito assim: aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Domingo passado nós começamos a trabalhar dentro desse aspecto de casa de oração, de que a identidade principal da igreja precisa ser uma casa de oração. Falamos que Jesus, o próprio Jesus, ele estabeleceu isso lá no Novo Testamento, citando esse próprio texto, falando a respeito de que a casa dele teria esse nome que fala a respeito de uma identidade. A casa dele deveria ser reconhecida como uma casa de oração. Então nós entendemos semana passada que a igreja do Senhor Jesus, ela não é chamada de uma casa de evangelismo, não é chamada de uma casa de ministérios, uma casa de ação social, mas sim ela é chamada de uma casa de oração, porque esse precisa ser o principal fundamento da igreja do Senhor Jesus. E nós trabalhamos também sobre a perspectiva do prazer na oração. Falamos que talvez uma das palavras que talvez ninguém poderia ligar com a palavra oração estava justamente nesse sentimento de alegria. O próprio Senhor está falando que o Senhor levará os seus ao santo monte e os traria alegria, ou os alegraria nesse lugar, nessa casa de oração. Então nós falamos semana passada dentro dessa perspectiva de que o nosso coração precisa descobrir o lugar de alegria e prazer na presença do Senhor. Porque quando nós encontrarmos esse lugar de prazer, de alegria, para nós aquilo lá não será mais tédio, não será palavras lançadas ao vento, mas será o lugar da manifestação do próprio Deus. Você entende isso? Amém? Outra coisa a se pensar é que nós desde criança, talvez a grande maioria de vocês cresceram dentro de um lar evangélico, ou já tem um bom tempo de caminhada cristã, e vocês já ouviram desde criança que, olha, é necessário vocês orar. Quantos já ouviram isso de alguém? Orar é preciso. Só que talvez ao mesmo tempo você já ouviu muitas vezes alguém falar isso, porém de fato nunca ninguém te ensinou a fazer isso. Pastor, mas ensinar a orar? Sim, ensinar a orar, porque o próprio Jesus fez isso. Os discípulos falaram para ele: olha, Senhor, nos ensina a orar. E olha que coisa tremenda a respeito disso. Pense você em 12 homens que foram treinados pelo melhor mestre, pelo homem perfeito, pelo homem mais amoroso,
pelo homem mais paciente, manso, humilde, todas as qualidades que você poderia encontrar em alguém, essa estava em Jesus. Pensa num discipulado que esse cara. E aí então, esses homens ao mesmo tempo caminhando dentro de um discipulado com ele, caminhando com ele 3 anos e meio no ministério, eles viram tanta coisa. Viram mortos ressuscitarem, viram coxos andarem, cegos verem. Alguns mais próximos de Jesus, discípulos amados, que tinham uma intimidade maior com ele, viram Jesus na sua própria natureza divina, glorificado no monte. Mas quando um deles chega para Jesus, eles poderiam pedir qualquer coisa. Eles poderiam falar: Jesus, nos ensina a pregar igual você prega. Eles poderiam chegar para Jesus e falar assim: ei, nos ensina a curar como você cura. Senhor, me ensina a fazer essas coisas que você faz. Andar sobre as águas. Um tentou, né? Mas nós vemos que eles olham para Jesus, eles têm um pedido: Jesus, ensina-nos a orar. E eu fico me perguntando o que esses caras viram na vida de Jesus, no nível de oração de Jesus, que impactou tão profundamente o coração deles. E nós vamos trabalhar hoje que sim, Jesus nos ensinou a orar, e Jesus estabeleceu um modelo de oração. Mas algo que eu quero começar dizendo aqui para você, que orar é mudar. Orar é mudar. A oração, ela é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Entenda uma coisa, dentro de uma perspectiva de oração, muitas vezes nós temos a ideia de que oração é o meio pelo qual nós fazemos pedidos ao Senhor. A oração é o meio pelo qual nós estamos ali para nos conectar ao coração de Deus, mas simplesmente para ter coisas do Senhor. E sim, é também. É o meio ao qual nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, mas você precisa entender que isso é muito mais. É muito mais, porque orar é mudar. Orar é o meio, a avenida central pelo qual o Senhor usa para nos transformar. Então você entende que oração é muito mais profundo do que uma lista de pedidos diante do Senhor? E algo que você precisa entender é que se você não está disposto a mudar, porque evangelho é transformação, evangelho é mudança, e você vai ver isso muito claramente. Pessoas que não estão dispostas a mudar a sua vida, alinhar a sua vida ao padrão de Deus, a primeira coisa que elas vão abandonar é o quê? Uma vida de oração. Uma vida de oração. Isso se torna perceptível na vida de pessoas que não querem ter uma transformação. Deus está nos levando para esse lugar nesse tempo, entenda. A direção do Senhor para a nossa igreja local, e eu creio que também para as igrejas do mundo, porque essa é uma identidade da igreja, não casa de adoração, mas a identidade da igreja do Senhor espalhada pelo mundo, uma casa de oração. Algo que nós como igreja precisamos entender, que quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais nós vemos uma necessidade, e tanto mais desejamos nos parecer com Cristo. Você sabia que esse é o propósito eterno do Senhor? Nos tornar semelhante a Jesus. Sabe aquele texto que fala assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós usamos muito esse texto dentro do aspecto, colocamos o nosso carro, tudo posso naquele que me fortalece, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próximo verso vai falar sobre o propósito eterno do Senhor, aqueles que foram predestinados a se tornar semelhante. Quem? Jesus, a se conformar à imagem do Senhor.
O propósito eterno do Senhor Jesus é que eu, você, cada dia que passa, nos tornemos mais parecidos com alguém. E esse alguém se chama Jesus. Mas entenda que não há uma maneira mágica para que isso aconteça. Não é um culto de domingo à noite. Não é um momento apenas como esse, que você vem, você escuta uma palavra, e isso vai de uma maneira instantânea transformar o teu coração e a tua vida. Não. O nosso Deus, Ele sempre vai trabalhar com processos. E dentro desses processos, um desses que é o fundamento, a base, fala a respeito de uma vida de oração, porque a oração, como eu disse, não é uma lista de pedidos diante do Senhor, mas é o momento onde você está num relacionamento profundo e íntimo com Ele. E à medida que você desenvolve essa vida de oração, vive conectado com o coração de Deus, as facetas do caráter de Jesus começam a se tornar suas. Algum tempo atrás eu falei sobre 1 Coríntios 13, que fala sobre o modelo do verdadeiro amor, amém? Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver amor, serei como o sino que retine. E ele vai falar, olha, o amor é paciente, o amor é benigno. E ele vai trazer uma lista de tantas coisas a respeito do amor. E muitas vezes nós achamos que nós precisamos pegar aquele texto e vai falar, não, agora o amor é paciente, então agora eu vou ser paciente. Quantos já fez isso? Né? Você leu a palavra e falou assim, aqui está dizendo que o amor é paciente. Então agora eu vou chegar em casa, eu vou ser o homem mais paciente do mundo. E aí vem o primeiro dia. E de cara a mulher não deixa você ser paciente. De cara vem a prova. E você fala, pequei. Não consegui ser paciente. Mas sabe por quê, meu querido? Porque 1 Coríntios 13 não fala sobre você. Não fala sobre você, fala sobre outro alguém, sabe de quem? Jesus. É um modelo de um perfeito amor, mas como que isso pode ser uma aplicação na minha vida? Aleluia. Mas como isso pode ser aplicável no teu coração? Relacionamento com Jesus. Por quê? Nós partimos do pressuposto que tudo aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. O relacionamento, isso você pode, o relacionamento humano, vamos dizer assim, à medida quanto mais tempo você passa com uma pessoa, maior a tendência de você se tornar como ela. Amém? Isso é uma grande verdade. Trabalhei 4 anos dentro de uma casa de recuperação onde tinha muito maranhense. Muito maranhense, 60 internos e a grande maioria maranhense. E eu passava muito tempo com eles. De repente eu já estava falando égua macho. Não, égua macho é do cearense, mas égua, né? Começa a andar muito com carioca, você vai começar a falar um pouquinho chiado. Passei algum tempo em Minas Gerais, eu já estava falando no. Porque quando você começa a se relacionar com as pessoas, a grande tendência do ser humano é se tornar parecido com ela, com o grupo ao qual você está. E essa dinâmica aplica-se também à sua vida espiritual. Porque quanto mais tempo você permanece com Jesus, mais parecido você se tornará com Ele. E é sobre isso, meu irmão, que eu quero que você medite. Não é sobre você aprender uma oração que vai te trazer coisas, mas é sobre uma medida de relacionamento que você vai encontrar nele, que vai mudar a tua vida e a tua história. Cara, é nesse lugar que eu quero te colocar nesses dias. É nesse lugar que eu quero colocar o seu coração nesses dias, que não se trata sobre você, se trata sobre Ele. Martinho Lutero declarou: tenho tanto que fazer, que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Caraca, eu
tenho tanto que fazer no meu dia, que eu não posso prosseguir sem passar pelo menos 3 horas em oração. E ele continua: Deus nada faz, senão em resposta à oração. E ele apoiava sua convicção, devotando 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. Outro homem chamado Adoniram Judson buscava retirar-se dos afazeres e das pessoas 7 vezes por dia, a fim de engajar-se no sagrado mistério da oração. E ele começava meia-noite de novo ao alvorecer, depois às 9, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas, ele daria tempo à oração secreta. 7 vezes por dia ele se parava para orar. Está me ouvindo? James Edwin, professor da faculdade de Wheaton, levou algum dos seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra, em 1940. Eles visitaram a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, famoso teólogo anglicano. Ao lado da cama de John Wesley, vê-se 2 pequenos círculos no chão, onde o tapete está bem desgastado, marcas que seus joelhos deixaram após tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra. John Wesley, grande reformador, eu tive o privilégio de ir nessa casa e ver essas marcas no chão, onde ele orava. Ele gastava tanto tempo em oração, que lá no tapete, no assoalho, ficou 2 marcas dos seus joelhos, orando. E continuando essa história aqui, olha, esse professor, ele leva os seus alunos à casa de John Wesley, para conhecerem. E ao embarcar, e nessa época ali já era um museu, né, das coisas de John Wesley. E ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Ele voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre as marcas, orando. E esse aluno orava desse jeito: faz de novo, Senhor, faz de novo. O professor pôs as mãos sobre o ombro do rapaz e disse: vamos, Billy, temos que ir embora. Sabe quem é esse cara? Billy Graham. Billy Graham, o maior evangelista contemporâneo da história, faleceu há poucos anos. Meus irmãos, quando nós olhamos para todos esses exemplos, eu tenho uma pergunta para você: qual é o sentimento que há no teu coração quando você ouve a história desses homens que gastavam os seus dias em oração? E desses são poucos, dentro tantos avivalistas, tantos teólogos reformadores, tantos homens de Deus que marcaram a sua história. Quando você ouve essas histórias sobre vidas dedicadas à oração, qual é o sentimento que vem ao teu coração? Porque talvez pode vir 2 tipos de sentimentos. O primeiro é um impacto profundo, onde você fala: uau, eu preciso viver isso na minha vida, e eu quero ir para esse lugar. Mas talvez para muitos, o impacto de se ouvir essa história é o seguinte: é você pensar assim: eu nunca conseguirei chegar nesse lugar. Sinceramente para você, qual é o sentimento do teu coração? Tais exemplos, muitas vezes, em vez de nos estimular, a muitos de nós, nos desanima. Esses gigantes da fé acham-se tão distantes de qualquer coisa que tenhamos que experimentar, que muitas vezes nos chegamos a nos desesperar. Mas em vez de nos flagelar por nossa falha, que é óbvia, falta de oração, nós deveríamos lembrar-nos de que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz a coisas mais profundas.
está na sua vida de oração, na sua vida com Deus? E talvez você pode falar, pastor, eu não tenho nem 1% daquilo que esses homens fazem. Mas o Senhor, Ele quer pegar nem esse 1%, da onde você está, e Ele quer te conduzir a um lugar mais profundo. Você entende isso, amém? Pastor, mas eu não oro nada. Então talvez é tempo de você começar a orar. É tempo de você mergulhar num lugar mais profundo. Entenda, meu querido. Corredores ocasionais, corredores de maratona, eles não entram subitamente numa maratona olímpica. Você entende, amém? Você não pode chegar assim, ó, você é sedentário, talvez como eu, para ir na esquina comprar coca ainda. Você pega o teu carro e vai até lá. Você não pode chegar e falar assim, nossa, amanhã eu vou entrar numa corrida olímpica. Primeiro, porque não é permitido, você não é um atleta. E segundo, você não tem preparo físico. E o que esses caras precisam fazer? Treinar, praticar, emagrecer. Aleluia. Eles se preparam, é uma progressão. Então quero falar para você, meu querido, talvez a tua maratona, os seus treinos começam hoje. E talvez você pode esperar daqui 1 ano, você está orando com maior autoridade, maior êxito. Mas comece. Temos falado já há muito tempo, comece pelo mínimo. Você quer amadurecer na sua vida em Deus, na sua vida espiritual, você precisa começar. Você precisa começar. Parar com as suas desculpas de sempre e começar. Por quê? Nós precisamos entender que a oração não é a única coisa na igreja, mas a oração precisa e deve ser a coisa central. A oração precisa ser a coisa central da igreja, as que move todas as demais coisas. Por quê? Porque senão nós estaremos fazendo todas as coisas num lugar de ativismo e não no lugar de comunhão com Deus. Para aqueles que sabem, nós iniciamos essa semana algo chamado sala de oração. Quantos sabem disso? Que temos uma sala de oração agora? Levanta a mão assim, ó. Nós temos uma sala de oração lá na nossa instituição. Nós preparamos um ambiente, como nós estamos falando sobre uma cultura de oração, nós preparamos o ambiente para que vocês, Igreja do Senhor Jesus, pudesse estar indo até lá, ficar um determinado tempo naquele lugar e gastar o seu tempo, o seu coração diante do Senhor. Amém? Começamos, foi terça, né? E eu quero dar graças a Deus pelo aquilo que está acontecendo naquele lugar. Essa semana passaram pela sala de oração aproximadamente 20 pessoas. 20 pessoas estiveram envolvidas nos turnos de oração naquele lugar. E essas pessoas, todas juntas, elas desenvolveram 35 horas e 5 minutos de oração. Cara, isso é forte. Deus está fazendo algo, está mexendo, e o propósito do meu coração e o desejo do meu coração é que a igreja entenda esse movimento de cultura de oração, mas não entendendo que isso não é para um grupo de senhoras, mas é para todos aqueles que entendem o seu chamado no corpo de Cristo. Temos falado isso constantemente. Você tem um chamado dentro dessa igreja. Pastor, eu não sou músico, não sou pregador, eu não sou nada. Sim, você é um missionário intercessor. Eu estou proclamando isso domingo após domingo. Você tem esse chamado em Deus.
E o meu desejo no meu coração é que da criança a pessoa mais velha dessa igreja possa entender isso e possa se envolver com isso. Que possa entender o impacto daquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu quero falar o quanto eu estou feliz com o que aconteceu essa semana. Nós vimos de crianças a pessoas mais velhas imergidas naquela sala. Então assim, eu particularmente, eu estou feliz com uma criança. Especialmente porque ela é minha. A minha filha. Primeiro dia de turno de oração. Muitas pessoas estiveram lá na terça-feira. Entraram naquela sala. E nós temos lá naquela sala um quadro. Temos bandeiras. E logo nós vamos colocar nas paredes alvos de oração. E nesse quadro eu coloquei motivos de oração e coloquei uns passos práticos que elas precisariam desenvolver dentro da oração. E eu tinha saído e de repente quando eu voltei eu perguntei, cadê a Radassa? Minha esposa falou, está na sala de oração. Eu falei, com quem? Está sozinha. Eu falei, é? E eu falei, vou lá ver. Pensei que eu ia chegar lá, ela ia estar viajando na maionese, né? Deitada, olhar. E para minha admiração, quando eu entro dentro daquela sala, ela está ajoelhada, em cima da blusa dela, está orando. Eu entrei, abri a porta, e ela me viu, eu saí. E aí ela correu, abriu a porta e falou, pai, vem orar comigo. Uau! E eu fui orar com ela. E eu sentei com ela no chão. E ela começou a orar, eu comecei a orar. E ela estava passando por todos aqueles tópicos de oração que nós tínhamos colocado. E o último tópico, ela já estava no último tópico, que fala a respeito de você orar pelas suas próprias necessidades. Por aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. E aí, eu falei, filha, quais são suas necessidades? Pelo que nós vamos orar agora? O que você quer? O que você deseja? Aí ela falou assim, eu quero que todas as famílias fiquem bem, não sei o que. Eu falei, não, filha, isso é algo muito genérico, né? Um pouco sem sentido. Algo mais específico, o que você quer? Aí ela mandou essa, falou assim, olha pai, eu quero orar para que a igreja de Telêmaco Borba comece a funcionar, a casa de adoração comece a funcionar logo lá em Telêmaco Borba. Eu falei, o quê? Para quem não sabe, nós estávamos sonhando alguns meses atrás e falamos aqui sobre o surgimento da nossa igreja lá na cidade de Telêmaco Borba, mas foi algo que nós começamos, temos o desejo de continuar e abrir lá, mas era algo que no meu coração já não estava falando mais sobre. E eu falei, filha, sobre Telêmaco Borba, eu quero que comece. Eu falei, caramba, Deus está falando. Beleza, nós oramos ali e de repente, terminou de orar. Aí eu perguntei, mas filha, mas qual que é o teu desejo particular? O que você quer? E eu fiquei empurrando ela para ela falar, pai, eu quero uma boneca, eu quero seja o que for, um presente pessoal. Ela olhou para mim e falou, pai, na verdade eu não quero nada, eu tenho tudo. Eu tenho vocês como meus pais, eu tenho a igreja, eu não preciso de nada agora. E aquilo ali assim, pegou meu coração de um jeito. Eu falei, tá filha, mas agora tem o último passo, o passo de contemplação, que é o momento onde você vai colocar o teu coração em silêncio, para você ouvir o que Deus tem para você, para falar contigo. E nós ficamos ali um tempo em silêncio, e eu falei, filha, Deus falou algo com você? Ela falou, então pai, na verdade, Deus tem falado comigo já há algumas semanas. Eu falei, sobre o quê? Ela falou, pai, lembra que teve uma tarefa das crianças lá em cima, que era sobre a multiplicação de pães e peixes? Eu falei, sim, então. Aí lembro que depois daquele dia, eu fui para a escola e durante a semana no ensino religioso, eles vieram e falaram sobre a multiplicação do pães e peixes. Eu falei, uau filha, que coincidência. Ela falou, então pai, mas daí quando eu cheguei em casa, você estava assistindo The Chosen. E no The Chosen, você lembra o que estava passando? Eu falei, o quê? A parte onde Jesus multiplicava os pães e os peixes. Eu
falei, que legal, filha. Mas o que você entendeu? O que Deus falou com você sobre isso? E ela disse, pai, Deus falou comigo que Deus, Ele pega as pequenas coisas e transforma em grandes coisas. Eu falei, uau, é disso do que se trata, cara. Deus, Ele pega as pequenas coisas e transforma em grandes. E eu trago essa aplicação para essa sala de oração, talvez na cabeça e na visão de alguns, cara, mas isso aí é irrelevante. Temos falado aqui que tipo de oração que Deus ouve, nós pensamos muitas vezes que Deus, essa oração foi muito fraca, e eu quero falar para você, Deus ouve as orações fracas, Deus ouve as orações pequenas, Deus ouve. Então a oração não é para um grupo seleto de pessoas, mas é para que todos nós possamos se envolver nisso. Aí no outro dia, na quinta-feira, os adolescentes foram para a sala de oração. Meu irmão estava penteca aquele dia, pentecostal. Deus veio. E a gente escutava lá de fora a oração deles. E algo que eu compartilhei com o Marcos, assim, a expectativa que estava no nosso coração é que aquele ambiente se torne tão tremendo, que você consiga sentir só de entrar no lugar a diferença de ambiente. A diferença de ambiente. E você está do lado de fora e de repente você entrar e falar, opa, peraí. Tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar onde você está entrando é santo. E na quinta-feira nós vemos também Deus vindo através dos adolescentes. E eu escutava lá fora a Fernanda orando alto. E ela orava, e de repente eu comecei a escutar quem? A Radassa orando alto, competindo com a Fernanda. Uma gritava, a outra gritava mais. E o nível de oração, uma das orações que eu ouvi, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei no canto da porta ouvindo mesmo, eu sou desses. Eu fiquei escutando ela orar, e uma das orações que mexeu muito no meu coração, que ela orava assim, Senhor, que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida, porque é esse lugar que o Senhor merece estar. Eu falei, cara, se não é Deus que está produzindo isso, cara, eu não sei. Se não é o Espírito Santo que está movendo isso sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, eu não sei. Então eu quero te motivar, meu querido, vá para esse lugar. É esse lugar que Deus quer mudar a sua vida. Ah, pastor, mas eu não posso orar em casa. Pode e deve, na verdade. Você precisa ter isso todos os dias. Mas eu quero te incentivar a ir para aquele lugar, porque isso se torna um compromisso real no teu coração, algo que você está mostrando que você valoriza esse relacionamento. E eu quero te falar, meu irmão, tá difícil a tua vida, tá cheio de problema, pastor. Cara, vai para aquele lugar. Pastor, eu não consigo vencer o pecado, não consigo vencer a tentação. Meu irmão, vai para aquele lugar. Vai gastar tempo em Deus. Redes, ministérios, ministério de louvor, ministério de dança. É naquele lugar que vocês precisam estar para definir as estratégias de vocês. Nós vamos parar de definir qualquer coisa na força do nosso próprio braço, na força da nossa própria experiência. Se Deus não falar antes, não faça. Porque senão isso se tornará apenas um ativismo. Aleluia. Entenda que é naquele lugar que é a estufa de oração para o cumprimento do envio. Isso vai falar lá em Atos capítulo 13. Quando ao envio de Paulo e de Barnabé, a primeira coisa que eles fazem é orar e jejuar. Antes de enviar qualquer um, para cumprir qualquer compromisso diante do Senhor, precisa ser um lugar de oração. Então eu quero já falar desde já aqui para as redes e ministérios dessa igreja. Vocês não estão aptos para tocar, cantar, ministrar, pregar, pastores, dançar, ministras, se vocês não estiverem envolvidas ou envolvidos na sala de oração. Podemos tocar com um violão aqui apenas,
Podemos ministrar ao Senhor sem música, porque se não estivermos ancorados num lugar de oração, nós nos tornamos ministros de plástico. Não temos nada, não temos vida para ofertar ao Senhor. Pastores e ministros que pregam aqui nesse altar, se vocês não estiverem envolvidos constantemente numa sala de oração, não podemos ministrar aqui nessa tribuna, porque nós não temos vida para entregar para a igreja. Líderes de criança, adolescente, jovens, mulheres, homens, nós não podemos liderar pessoas se a nossa vida não está fundamentada numa vida de oração. Eu quero estabelecer isso aqui nessa noite. Nós temos uma lista de presença naquele lugar, proposital, porque nós queremos ver. Eu, como pastor, eu quero ver aqueles que estão comparecendo nesse lugar, para que possam trazer vida sobre a igreja também. Você está me entendendo, amém? Aleluia. Está feliz com Jesus, amém? Eu não estou brigando com ninguém, estou bem feliz por sinal, porque é no ambiente de oração que há profecia abundante. É no ambiente de oração que a vida da igreja vai sendo estabelecida, estratégias. Então o que acontece? Nós queremos estabelecer 2 dias da semana específicos, terça e quinta, para que as redes e ministérios estejam como equipe reunidos naquele lugar. Para quê? Nós temos alvos de oração e intercessão, sim, mas eu quero principalmente que as redes, líderes e ministérios da igreja possam daquele lugar orar ao Senhor objetivamente sobre o seu próprio ministério. E você vai orar: Senhor, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E vocês precisam esperar a resposta do Senhor. Aleluia, é algo prático. Não há profecia abundante sem um ambiente de oração. Mateus capítulo 5 ao 7 vai nos falar a respeito do Sermão do Monte. Nós entendemos que o Sermão do Monte, que vai falar sobre as bem-aventuranças, em primeiro lugar, depois vai abordar uma infinidade de assuntos, fala a respeito da constituição do reino de Deus. Amém? O que é uma constituição? A constituição é as leis que regem uma nação. E quando falamos sobre o reino de Deus, existe também uma constituição. E ela está localizada em Mateus 5, 6 e 7, que vai falar sobre um padrão de conduta que Jesus espera dos seus discípulos, amém? Então, ali está a forma que Jesus deseja que seus discípulos vivam. Então vai falar sobre frutos de caráter, como seus discípulos precisam ser em relação ao seu caráter. Vai falar sobre influência, quando fala que a igreja precisa ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5, 6, 7 vai falar sobre o padrão elevado do reino de Deus. Vai falar sobre a prática de justiça, que é a questão da esmola, a questão do jejum. E no centro está o capítulo 6, entre os 5 e o 7 está o capítulo 6, que ele trata um tema importantíssimo para aqueles que se chamam discípulos de Jesus. E vai falar sobre oração. Em primeiro lugar, Jesus vai falar assim: olha, e quando vocês orarem? Quando orar? Quando Jesus está falando essa expressão, quando orar, Jesus está mostrando aqui algo muito importante. Que Jesus, ele deseja que seus discípulos orem. Quando Jesus está falando quando orar, isso denota-se uma expectativa no coração do nosso mestre. Ele já sabia que, olha, vocês como meus discípulos precisam ter uma vida de oração. Então, quando vocês orarem, e ele vai estabelecer algumas coisas, vai falar: olha, entra no seu quarto, no secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, há uma expectativa no coração do Senhor, quando você orar.
E Jesus então, ele vai começar a falar a respeito de um modelo de oração. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele vai trazer sobre os discípulos, olha, aqui está um modelo. Entenda que a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, algo para você apenas repetir a oração. Mas Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar e estava estabelecendo ali um modelo. Porque ele começa a ensinar assim, olha, esse modelo de oração. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso, que estás no céu. Jesus está falando algo tremendo aqui. Uma das coisas que você precisa entender do ministério de Jesus é que quando Jesus ele não vem para revelar a Deus. Ele não vem para revelar a Deus, sabe por quê? Porque o judeu já conhecia quem era Deus. O judeu já sabia quem era Yahvé, o Senhor. Mas quando Jesus ele vem para revelar outra coisa diferente. O que ele vem revelar? Diga-me. Ele vem revelar o Pai. Ele vem revelar o Pai. E essa revelação a respeito do caráter paterno de Deus macetava o coração dos judeus, porque eles falavam: quem é você para orar desse jeito? Quando Jesus falava Paizinho. E eles não podiam entender como um ser humano poderia olhar para um ser tão poderoso e ter um relacionamento tão íntimo e próximo. Então quando Jesus ele ensina sobre orar, fala a respeito de você olhar para Deus de uma maneira correta. Você entendendo que Ele é o teu Pai. Cara, essa revelação é muito profunda e talvez você não tenha dimensão sobre isso. Mas Jesus ele fala assim: olha, você vai orar ao Pai Nosso que estás no céu. E por que ele fala sobre isso? Porque ele vai falar sobre duas perspectivas. Olha, o alvo da tua oração é o teu Pai. É o teu Pai, é aquele que te ama, aquele que quer te ver bem, aquele que tem toda a providência para a sua vida, aquilo que você precisa, aquele que está disposto a te perdoar quantas vezes for. Mas vocês não podem se esquecer de uma coisa: o Pai Nosso, Ele está falando, tá, Ele é teu Pai, mas entenda que também Ele é Deus, e você precisa respeitá-lo como Deus. Por que isso é importante você entender? Porque existem teologias hoje extremas. A maneira que você olha para Deus, você pode olhar para Ele de duas maneiras. Ou você se relaciona com Deus como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que chama cada estrela pelo nome, e você olha para Ele como Deus Todo-Poderoso. E você se dobra e você olha para Ele diante disso. E muitas vezes pessoas que olham a Deus somente dentro desse quadro, desse prisma, se relacionam com Deus por meio de medo. Porque Ele é aquele que pode te enviar para onde? Para o inferno. Então você fala: cara, eu vou para a igreja hoje, porque lá na frente eu não quero ir para o inferno. Mas por outro lado, existe outro extremo. Aqueles que olham para Deus sim como um pai, mas dentro de uma definição muito fraca de paternidade. Porque eles vão olhar: Deus é meu paizinho. E como Ele é meu paizinho, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Porque toda vez Ele vai me perdoar mesmo. Ele é meu paizinho, então eu ando da maneira que eu bem entender. E isso é dois extremos. Então o Senhor nos chama a entender que Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. E Jesus ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Isso fala sobre adoração. Na sua oração precisa ser estabelecida adoração. Ele continua dizendo: venha a nós o teu reino. Ou seja, é um clamor para que possamos manifestar o reino através de curas, expulsar demônios e todos os sinais que nós vemos na Bíblia. Você crê que Deus pode curar nos dias de hoje ainda?
Deus ele pode, e o reino dele vem através de sinais. Quando alguém é curado pela autoridade do nome de Jesus, esse é um anúncio da era vindoura, aonde todos serão curados, não haverá mais doença. Então cada vez que você ora por cura e alguém é curado, esse é um pré-anúncio daquilo que vai acontecer na eternidade. Por que é um pré-anúncio? Por exemplo, o Julian foi curado lá na... Qual que é o nome do negócio lá? Power and Love, no Power and Love, Todd White. Ele foi lá esperando que o Todd White orasse por ele para ele ser curado, e o cara nem orou por ele. Mas alguém foi lá. Para quem não sabe, ele tinha um problema muito sério na coluna, né? Que ele chorava igual uma criança quando tacava o negócio. E lá nesse evento que nós fomos, atacou uma crise muito forte nele. E a Pamela foi lá até um dos pastores lá do Bola de Neve, que anda junto com o Todd, e ele foi lá. E eles oraram sobre isso. Tem um vídeo mostrando sobre isso. Sobre uma deficiência de uma perna menor do que a outra, né? E quando eles oraram, a perna voltou ao normal. Está aí. Sabe nem jogar bola, mas está jogando bola. Deus ainda faz, e a nossa oração, o meu propósito, aquilo que eu anseio no meu coração é que a igreja entenda esse ambiente. Entenda esse ambiente de oração, que é um ambiente que produz poder. Que quando nós possamos vir para esse lugar, para a casa de adoração, aqui seja um ambiente onde o Senhor irá manifestar sinais, cura. Mas precisamos orar para que o reino venha até nós. Precisamos orar para que a vontade do Senhor seja feita a cada dia. Oramos não para estabelecer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Precisamos orar pelo pão nosso de cada dia. Sim, você pode orar pelas suas necessidades, mas precisa ser todos os dias. Precisamos orar por confissão, por perdão das nossas dívidas, que fala a respeito de confissão e arrependimento. Será que você tem começado suas orações assim, falando: Senhor, me perdoa? Meu irmão, confissão de pecados é necessário. Jesus ensina aos seus discípulos falando assim: olha, ore também, não nos deixe cair em tentação. Isso fala sobre graça capacitadora. Você não pode orar apenas quando você já pecou. A nossa grande tendência é orar depois que nós pecamos e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas Jesus está ensinando, meu querido, antes de você cair, peça para que você não caia em tentação. Se o próprio Jesus está ensinando a orar dessa maneira, é sinal que pode haver uma resposta a respeito disso. Que existe uma graça que vai te capacitar a andar em vitória diante do Senhor. E a última parte, ele fala: livra-nos do mal. Respeito de proteção. Você está me entendendo nessa noite, amém? Entenda, meu querido, a vida de Deus ela é crescente e orgânica. Você precisa estar envolvido com tudo isso. Eu quero terminar nessa noite eu quero passar para você ferramentas práticas para a oração pessoal. Eu queria que, se você tivesse um caderno, caneta ou o teu celular para você, vai ser projetado aqui. Eu quero te dar ferramentas práticas para quando você for para o teu quarto orar. Para quando você for lá para a sala de oração para você orar. Aleluia. Mateus 6,6, ele é o texto base a respeito da nossa vida em oração no secreto. Vai lá, vai falar sobre o lugar secreto. Eu também indico para você o livro do Bob Sorge chamado Segredos de um Lugar Secreto. Livro muito poderoso. Jesus ele está falando para que nós possamos entrar no quarto.
Quarto vai falar a respeito de um lugar que você entra fisicamente, amém? Lugar que você entra fisicamente, que exige de você uma disciplina. O que isso significa? Fazer de tudo aquilo que você pode fazer, para receber aquilo que você não pode fazer. Tá? Então quando Jesus está falando, entra no teu quarto, Ele está falando, olha, você precisa, tem a tua parte, de você entrar no teu quarto, isso depende de você. Jesus não vai te levar para o quarto, Jesus não vai te levar lá na sala de oração, é você que vai. Então você faz aquilo que você pode fazer, para receber aquilo que você não pode fazer. Então a sua parte humana, desligar a TV, desligar teu celular, essa é a tua parte, que você se programa para você entrar nesse lugar. Disciplina, tá? Então Jesus fala, entra no teu quarto e vai para o lugar secreto. Lugar secreto vai ser o lugar que você entra espiritualmente, que é intimidade, tá? Mas eu quero falar aqui para você como você fazer para ter disciplina. E eu quero que comece a projetar aí já a primeira, não sei como vocês fizeram aí. Primeira coisa que você precisa para você desenvolver uma vida de oração. Anote ou tire foto disso aqui. Tenha uma hora e um lugar fixo. Amém? Tenha uma hora e um lugar fixo. Isso fala de disciplina. Por que ter uma hora e um lugar fixo? Porque você só gasta a sua vida naquilo que você tem como prioridade. Então se você não tem uma hora, se você não estabelece isso na tua agenda, isso significa que isso não é importante para você. E toda baboseira que você canta, dizendo que quero conhecer Jesus e que Ele é o primeiro lugar da sua vida, é mentira. Bem mentira. Porque se Ele é o primeiro lugar da sua vida, você estabelece agenda com Ele. E você cumpre com essa agenda. Isso é disciplina. Primeira coisa de tudo é isso. Tenha uma hora e um lugar fixo. Isso você vai ver na Bíblia. Pessoas que oravam na viração do dia. Pessoas que oravam, que entravam no Santo dos Santos. Tenha lugar e tenha uma hora estabelecida. Amém? Segunda coisa. Paz. Tenha sempre um plano B. Como assim? Meu irmão, muitas vezes você tem então na sua disciplina, na sua agenda, eu quero orar e quero meditar às 8 horas da manhã. Mas naquele dia há uma consulta médica. Você vai deixar de ir na consulta médica para você não ir para o lugar de oração? Logicamente não. Mas você leva tão a sério a sua vida de oração, a sua vida de meditação, que você terá um plano B. Então, se eu não posso esse horário, então ao meio-dia, às 3 horas, ou meia-noite, será o meu tempo que eu terei com Deus. Amém? Segunda coisa, plano B. Terceiro, faça uma lista de oração, e isso aqui é fundamental para você. Isso aqui é fundamental para você desenvolver uma vida de oração. Faça uma lista de oração. O que é essa lista de oração? Você vai estabelecer alvos de oração na sua vida dentro de um caderno, dentro de uma lista escrita. Nós queremos daqui uns tempos confeccionar um caderno de oração para nós trazermos aqui para a igreja. Vamos distribuir, vamos vender, não sei o que vai ser feito, mas está na mão das meninas lá, não sei. E nesse caderno nós vamos trabalhar com essa lista de oração. O que você vai colocar dentro dessa lista de oração, dentro desse caderno? Primeiro, subiu lá em cima, mas o item A, aqui está inteiro. Intimidade. Você vai colocar lá, o primeiro motivo de oração, letra A, intimidade. É pelo que você vai orar, sobre intimidade. Senhor, eu quero te conhecer,
Senhor, eu quero um relacionamento profundo contigo, etc. Letra B, você vai orar sobre poder. O que seria isso? Sobre unção, cura, rompimento de barreiras, sobre dons espirituais. A tua oração será focada nisso, sobre poder. Letra C, sobre sabedoria. A tua intercessão será sobre decisões, sobre questão de emprego, como você gerenciar sua família, como você gerenciar sua vida financeira, como coisas relacionadas a decisões, sabedoria. Letra D, oração sobre caráter. Você vai orar sobre ser transformado, mudanças de algumas áreas da sua vida que você tem sido aprisionado. Letra E, intercessão. Agora você vai orar sobre situações, vai orar sobre cidades, vai orar sobre nações, sobre povos. Está entendendo, amém? E aí como que você vai fazer? Você vai fazer cada item. Para cada ponto desse, como intimidade, poder, sabedoria, caráter, intercessão, você vai procurar 2 versículos bíblicos sobre cada ponto. Como que você faz isso? Você vai lá no Mestre Google e você vai escrever assim: versículos bíblicos que falam sobre intimidade com Deus. Você vai escolher 2 apenas, e você vai escrever eles, cada ponto. Versículos bíblicos que falam sobre poder, versículos bíblicos que falam sobre sabedoria, caráter, sobre intercessão. E você vai escrever 2 versículos sobre cada item. E aí você vai cumprir, que é o próximo tópico, algo que nós temos falado já há algum tempo aqui também. Passa. Passa de novo, mais um. Orar a palavra. Tiago nos fala: vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. E aí a grande pergunta é: como que eu vou saber pelo que eu vou orar que seja a vontade de Deus? Você vai orar o quê? A própria palavra dele. Não tem como você errar na sua oração se você aprender a orar a Bíblia. Você entende isso? Amém? Cara, isso é um princípio fundamental na sua vida de oração. Orar a palavra é você pegar textos, pegar salmos, por exemplo. No seu tempo de adoração, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o teu cálice se transborda. Certamente que habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 23. Mas você vai pegar o primeiro versículo onde fala: o Senhor é o meu pastor. Isso fala de intimidade, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o quê? O Senhor é de quem? Ele é meu. E você vai começar a orar: Senhor, você é meu. Você é meu. E eu sou teu, Senhor. E você vai orar: você é meu pastor, você é aquele que me guia, você é aquele que me cuida. E o Espírito Santo vai te levar com cada verso desse a você declarar coisas ao Senhor e coisas que estão de acordo com a vontade dEle. Senhor, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, eu não vou ter medo. E você vai orar sobre isso: Senhor, eu não posso temer porque você tem cuidado de mim. Você é o meu pastor que me dá segurança.
E sabe aquela síndrome que você tem de você chegar em 5 minutos acabar todo o argumento de oração que você tinha? Que parece que já foi todos os teus pedidos diante do Senhor. Chegou, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa... Aí acabou e você fala, cara, e agora? Meu irmão, a lista de oração, você aprendeu a orar a palavra, ela é um porto seguro para você. Nós temos falado isso, é uma pista de pouso. Por que é uma pista de pouso? É algo que vai te dar segurança. Você vai para uma sala de oração e de repente você começa a orar, e você vai levar essa lista. Pastor, mas isso é engessar, vai engessar a oração. Meu irmão, eu prefiro você engessado e orando, do que você livre e não fazendo nada, só dizendo que precisa orar. Você leva uma lista de oração, meu irmão, você... Ah, pastor, eu não sei pelo que orar. Tem sim, você tem uma lista inteira pelo que você orar. Então vai haver dias, meu irmão, que você vai estar mergulhado no Senhor, e você vai começar a orar ali sobre intimidade, e o Senhor vai começar a tomar o teu coração, vai começar a tomar a tua boca sobre o que orar, sobre intimidade. Senhor, eu quero ser teu. O Senhor começa a envolver o teu coração, o teu espírito, e você vai longe, e você não vai nem passar para as próximas listas. Você não vai precisar, entenda, não precisa. Você não orou sobre poder, não orou sobre sabedoria, caráter, intercessão, mas não importa, você está orando, e o Senhor está ministrando o teu coração sobre intimidade. Mas, meu irmão, vai ter dias que você vai estar... Você vai para a sala de oração, vai para o teu quarto, ou vai para qualquer lugar, você não está afim de orar, e não está com aquele anseio de orar. Aí sabe o que você vai fazer? Lista de oração. Declara os versículos, ora sobre os versículos. Por quê? Porque a lista vai ser uma pista de pouso. Tem dia que você está voando, mas de repente esse dia, cara, você volta para a lista. Aí de repente você começou a voar de novo dentro de um aspecto da oração sobre poder, e o Senhor está ministrando, mas de repente acabou, cara. Aí você, cara, volta para a lista. Isso vai tornar você frutífero na oração. Frutífero. Ore a palavra, entenda isso. Eu acho que o último que tem aqui é contemplação. Porque nós precisamos entender que a oração, ela não é somente algo para você falar com Deus. Oração é uma via de mão dupla, onde você fala, mas Deus fala com você. Contemplação é você olhar com os olhos da mente, é você ponderar, você pensar sobre, é você terminou aquele tempo de oração, é você começar a refletir nos textos que o Senhor trouxe ao teu coração, é você começar a usar a tua imaginação naquilo que Deus, isso é ponderar, é você usar a tua imaginação naquilo que Deus está falando, é você pegar as características de Jesus em Apocalipse, ou seja, em qualquer outra esfera da Bíblia, e você vai começar a pensar sobre, você vai começar a imaginar sobre quem é Jesus, você vai começar a visualizar o homem assentado sobre um alto sublime trono, você vai começar a imaginar o homem que tem os olhos tomados de chamas. Você vai usar a sua mente para começar a imaginar esse Senhor que virá um dia, vai rasgar os céus, e você vai começar a ponderar e a pensar sobre isso. E de repente você vai silenciar a tua alma, e o Senhor vai começar a revelar o coração dele para você. Simples, coisa de criança, coisa que uma menina de 9 anos recebeu. E talvez seja por isso que o Senhor nos fala que aquele que não é como uma criança não poderá receber o reino de Deus. Deus, Ele quer falar com você, meu irmão. Deus, Ele quer falar com você. Eu quero motivar o teu coração para você entrar nesses lugares em profundidade com o Senhor.
Você quer realmente entrar num novo nível, você precisa se mover de maneiras diferentes. Pastor, eu não consigo sentir nada. Não se trata de sentir, meu irmão. Se trata de convicções. Vai haver momentos na sua vida que você não vai sentir nada, cara. E isso não pode determinar a sua fé. Você vai fazer sem sentir mesmo. Vai haver momentos onde o Espírito estará queimando dentro de você, cara. Você vai ter experiências sobrenaturais. E eu amo isso. Eu já vivi tanta coisa em Deus. Nesse aspecto sobrenatural, de manifestação. Eu já tive em ambientes tão palpáveis, profundamente tocados pelo Senhor. Eu já tive em cultos de adoração onde parecia que o céu tinha descido. Mas eu também tive em cultos onde parecia que não havia nada. Mas não se trata sobre isso. Se trata em você fazer aquilo que precisa fazer. Novamente eu quero repetir. Seus problemas de relacionamento, o primeiro lugar que eles serão resolvidos é no ambiente de oração. Seus problemas financeiros, primeiro lugar, ambiente de oração. Problemas conjugais, ambiente de oração. Ministério, ter vida no teu ministério, o ministério não está crescendo, vá para o lugar de oração. Porque não adianta você chegar diante de mim como pastor da igreja. Pastor, está complicado, porque eu quero a partir de agora perguntar para você, você está orando sobre? Eu não sou Deus na sua vida. Eu sou alguém chamado como um facilitador para te direcionar a algumas coisas. Mas o único que pode dar a resposta definitiva para o seu coração é o Senhor. E eu vou fazer isso. Cada vez que você vier diante de mim, eu quero te empurrar para Ele. Se coloque de pé no nome de Jesus.